Galera, que o Demiurgo é forte pra caramba, a gente sabe que ele é, isso é algo inegável, indiscutível. Mas a pergunta é o seguinte, o quão forte realmente é o Demiurgo? Qual será o nível de poder dele? Vem comigo se você quer saber a resposta disso aqui. Bora lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Vina, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, muita gente ama o nosso querido famoso Demi, e eu vou ser sincero com vocês que eu também gosto bastante dele, cara. Grande parte da minha diversão em toda a história de Overlord foi ver ele bolar todos os planos no lugar do Momonga, lá do Ainz, que foi engraçado pra caramba toda hora que ele fala lá. Ah, mas vocês não sabiam de todos os planos que o Ainz estava tramando? Cara, é muito bom, é bom demais ver isso, cara. E o conhecimento que ele possui, a capacidade estratégica dele, cara, é fora do comum. Mas eu aposto que você não sabe exatamente o quão forte ele seria. Então, pra saber sobre isso, eu também preciso saber de uma coisa. Do nível do poder do seu like, cara. Então deixa seu like aí com a maior força possível pra você como? Subir o nível, botar o top, mano. Quem sabe você não chega aí no nível do Demiurgo. Ou então, quem sabe até ultrapassar ele, ficar mais forte que ele, pô. Tamo junto, galera, vocês são brabos demais, vamos que vamos. Primeiramente, vamos dar uma olhada para todas as classes construídas de acordo com as habilidades e equipamentos dele. E é assim que nós veremos se ele realmente é digno de ser conhecido como o criador do Inferno em Chamas. Demiurgo é um demônio que faz parte da coleção de raças heteromórficas, portanto dá a ele o acesso a uma árvore de classe racial completa, além da árvore normal de classe de trabalho e os seus níveis de conhecimento. Demiurgo é uma mistura de diabinhos com arquidemônios, né, cara? Que mitologicamente são apenas criaturas voadoras e são entre os mais fracos demônios. Mas eles são provavelmente apenas a base de todos os demônios voadores. Já os arquidemônios parecem ser uma classe mais rara de demônios, o que significa que eles seriam mais poderosos e mais difíceis de serem desbloqueados. O prefixo arque significa simplesmente chefe ou algo de um nível mais alto, cara, como na maior ordem dos demônios, por exemplo. E para alcançá-lo, provavelmente seria necessário maximizar várias das outras classes de raças de demônios. Demiurgo, claro, seria um metamorfo, uma habilidade que muda de forma, ele consegue mudar de forma. E deduz pra gente que provavelmente ele tem acesso a muitas outras formas também. O Hubert, criador dele, imaginou Demiurgo como um comandante, cara. Um comandante de campo de batalha estratégico, sacou? Ele acreditava que o Demiurgo era um comandante que sabia da vitória, tá ligado? E ele sabia que a derrota era determinada antes mesmo de uma batalha iniciar. Focado na convocação e pulindo outros demônios em massa, embora ele também pode ser um mago de suporte que dá buffs aos aliados e debuffs aos inimigos, mesmo ele se transformando para melhorar seu próprio potencial de combate em batalha. Isso meio que seria descrito como um papel de escaramuçador, né? E é aquele cara que é flexível o suficiente para apoiar na linha de defesa e também lutar na linha de ataque. Mas o Demiurgo é realmente apenas feito para meio que desgastar os inimigos aí em grandes quantidades de inimigos mais fracos, que condizem com a lei de comandante demônio. Agora, se a gente combinar todas essas convocações mascaradas com uma área de efeito de buff entre todos os outros feitiços de apoio e habilidades, você pode arranjar uma construção bem bacana, inclusive, para a chave de habilidades do Demiurgo, o que lhe permitiria invocar um Senhor do Mal uma vez a cada 50 horas, provavelmente, sendo esse um demônio de nível extremamente alto e, apesar dessa aparência, eles não são criaturas únicas. Não são NPCs feitos sob medida, como muitos outros dos Guardiões, por exemplo. Ao invés de serem normalmente adquiridos como vassalos mercenários, basicamente você adquire eles através de um item mágico chamado Contrato Mercenário, e gasta uma taxa aí e consome o contrato também que você está usando. O vassalo concedido é um aliado que pode receber ordens básicas, como guardar as suas bases ou então seguir você, né, durante um combate, mas é claro que a gente falando isso no Novo Mundo, traduz isso como se fosse um completo servo, digamos assim. Assim como qualquer outro NPC de Nazarick é o servo do Ainz, por exemplo. E embora isso, eles são contrários dos mortos-vivos, que na verdade são convocações que geralmente são permanentes. Eles não são, não. Demiurgo, intitulado Senhor do Mal, também comprou permanentes versões de todos os 7 Senhores do Mal. Então, não só o Demiurgo pode convocar Senhores do Mal adicionais, como também tem mais 7 Senhores do Mal. Inveja, ganância, preguiça, ira, orgulho, luxúria e gula, ou seja, totalizando aí os 7 pecados capitais, basicamente. Cada um dos quais pode convocar outro Senhor do Mal ou apenas incontáveis lacaios demoníacos também, livremente.
provando ser uma coisa bastante instrumental durante uma invasão do reino, por exemplo. Mas o problema é que esse efeito não é uma bola de neve, uma vez que as criaturas de convocação não podem convocar outras criaturas direto, tá ligado? Os Senhores do Mal têm um limite. O máximo que o Demiurgo, por exemplo, poderia ter em um momento seria um único que ele convoca e os 7 que ele governa. Mas esses 7 que ele governa podem convocar mais 7, né? Um cada um, o que leva o total de 15 Lordes do Mal que ele pode ter. Então, pela quantidade, ele ganharia fácil. No entanto, nos termos de combate, ele realmente está entre os mais fracos guardiões. Ele tem uma base mais baixa das estatísticas de combate entre qualquer um dos NPCs de nível 100. Suas estatísticas ofensivas e defensivas físicas e mágicas todas estão por volta aí dos níveis 50, 60, mais ou menos assim. Na verdade, a resistência dele é o que está mais maximizada, para ele poder fazer os debuffs e controles de multidão muito difíceis. Foi dito até que ele pode aumentar temporariamente seus recursos físicos, que é uma habilidade chamada de Aspecto do Demônio, que tem a capacidade dividida em vários componentes diferentes, cada uma concedendo um efeito ou um buff único para ele. Temos aí o Pulso de Arquidemônios, que aumenta o tamanho das suas mãos e punhos, portanto, aumenta também moderadamente a força dele e permite que ele agarre coisas muito maiores, imobilizando, por exemplo, os inimigos com uma mão só, ou segurar objetos extremamente grandes também. Além disso, temos a Garra Afiada, que alonga suas unhas em garras extremamente grandes. Asas e tentáculos de armas também brotam dele, que podem conceder o voo e atirar tentáculos nos inimigos com velocidades extremamente altas. E por último, nós temos aí a velocidade de 8 membros, que aumenta drasticamente a velocidade de movimento dele, além da agilidade também. Isso sem falar que ele pode ter outras habilidades que a gente não conhece, que não foram reveladas pra gente. Uma vez que ele utiliza várias dessas habilidades juntas, por exemplo, pode desbloquear uma nova, a gente não sabe. Mas as mudanças de Demiurgos não são inteiramente o que eu chamaria de forma final dele, por exemplo. Eu acredito que seja mais uma capacidade de aumentar temporariamente o seu status de combate através do Aspecto do Demônio. As transformações dele, por exemplo, sugerem que a mudança de forma dele não era um corpo inteiro. Afinal, a capacidade de transformar o corpo inteiro em outra coisa, tanto em aparência bem como a mecânica de jogo, era um dos poderes da árvore de classe racial dos Doppelgangers. Mas em vez de ter duas classes iguais aí, que fazem a mesma coisa literalmente, eu acho que é mais seguro a gente apostar e assumir que a classe Metamorfo, né, que é a classe do Demiurgo, permite que ele aprimore temporariamente o seu corpo com efeitos especiais e buffs. Obviamente que inclui essas coisas como asas para voar, por exemplo, sem conjurar magia e tal. E mesmo além disso, embora haja muitas habilidades orientadas para combate, como por exemplo criar bestas para agir com uma armadura natural para ele, ou orelhas de morcego crescendo e olhos que permitiriam a ele usar ecolocalização e ganho de imunidade a certos efeitos de cegueira. Talvez algo como uma taxa de esquiva melhorada com reflexos de gato, mas assim, são apenas algumas das habilidades especiais que eles têm como ativar relativamente aí. Só que isso ainda assim tem um número limitado por dia, porque esse limite é justamente pelo fato de ele ter uma pequena reserva de mana que ele tem que racionar e dividir, embora ele tenha uma diversidade e flexibilidade nas opções de feitiços dele que fornecem para ele uma grande quantidade de versatilidade. Ou seja, ele pode escolher vários feitiços diferentes aí, tem uma versatilidade muito grande para usar qual feitiço ele queira. O problema é que ele tem que saber administrar as manas. Agora nós temos dano utilitário de controle de multidão e feitiços de buff, nos quais os seus conhecidos incluem gelo, que congela completamente uma área por um período de tempo. Também teletransporte, que permite a ele se teletransportar para qualquer lugar que ele queira. Temos a Parede de Fogo do Inferno, que invoca uma parede de fogo escura que lida com um alto dano de energia negativa em umas chamas numa área específica que dá buffs a todos os demônios aliados em uma área determinada, como por exemplo estatísticas aprimoradas de habilidade e taxas de resistências aumentadas. Por último também a Queda de Meteoro, que convoca um meteoro enorme para pousar em um certo local que ele queira aí, que seja o alvo, e acaba destruindo todos os inimigos que estão nessa ampla área conforme ele vai caindo. Demiurgo também tem mais um feitiço de nível 10, mas as suas capacidades ainda são desconhecidas pra gente. Também parece que muitos dos seus feitiços conhecidos têm um tema meio que demoníaco, sacou? Ou diabólico, que seja. Então é possível a gente dizer que muitos dos feitiços dele derivam do Príncipe das Trevas ou Aulas do Caos. Outra coisa interessante é que ele nunca equipou qualquer outra peça de armadura, preferindo atacar os inimigos com feitiços ou habilidades, enquanto confia em se defender com aquele terno e aquela máscara, que protegem ele plenamente.
No entanto, tem um item que a gente vale a pena falar aí, cara. Inclusive era o Hubert que era obcecado. Era um item mundial que poderia convocar um exército ilimitado de demônios em existência, que iriam eventualmente engolir o mundo inteiro. O Hubert ficou tão obcecado com a ideia de elaborar esse item aí, que ele acabou criando outras imitações, né? Criou vários protótipos. Mas no final, tudo isso falhou, não deu certo. Já que com o protótipo ele ainda assim não conseguia fazer mais de 5 feitiços simultâneos. A tentativa final foi uma estátua de aparência assustadora, que continha 6 joias, e cada uma tinha o poder de lançar o feitiço de 10º nível Amargedon. Mas é claro que o item só poderia lançar 5 deles ao mesmo tempo. Como tal, ele deixou o item no inventário do Demiurgos, que era o mais adequado para um comandante do exército dos demônios, né, cara? Só que o Demiurgo pretendia deixar esse item no reino depois que os seus demônios invadiram, mas o Ainz entregou a ele um item mais fraco, um protótipo que o Hubert construiu para ele usar. Então ele só pode realmente convocar um único Senhor do Mal e requer seus outros Senhores do Mal para poder convocar o resto do exército também de demônios. Para ele seria difícil ser um invocador mascarado, então a seleção de habilidades do Demiurgos é uma referência explícita à mecânica compartilhada pela maioria dos demônios aí em RPGs, por exemplo. Enquanto os demônios tinham nas suas habilidades de convocação de criaturas diabólicas menores, e se caso fosse um demônio mais poderoso ou de alto escalão, ele seria capaz de invocar mais lacaios poderosos ainda de alto escalão. No topo disso, essas versões mais fortes são quase todas capazes de lançar uma limitada seleção de feitiços muito poderosos de alto nível, então alguns deles podem até mesmo mudar a sua forma, a sua vontade, e eles são conhecidos por enganar os mortais e fazem com que eles cometam várias más ações, depois se disfarçam rotineiramente a sua aparência usando uma habilidade de transformação. Muitos deles são extremamente poderosos e fortes em combate, isso aí você pode ter certeza absoluta. Mas embora Demiurgos fosse um guardião de andar de nível 100, não significa que ele tinha sido projetado para um combate PVP. Mesmo que a sua reserva de mana fosse muito baixa e seu poder de ataque mágico não era realmente tão alto assim, ainda assim seria algo que combinava perfeitamente com seu personagem. E é uma parada que valeu a pena. Sabe por quê? Porque ele ganhou em outros atributos, não significando que ele seja fraco. E no caso ele conseguiria derrotar qualquer um desse novo mundo que eles estão lá. O que eu quero dizer é que, tipo assim, ele sendo um guardião de nível 100 de um andar, é praticamente um deus nesse novo mundo. Talvez as estatísticas básicas dele por si só são mais do que suficientes para esmagar a maioria dos inimigos que chegam próximos a Nazarick. Exceto talvez por um dragão que seja mais velho, né? Porque conforme a gente já falou aqui no canal também, dragões quanto mais velhos eles são, mais fortes eles ficam. Mas a gente sabe que tática, estratégia e inteligência desempenham um papel extremamente importante na determinação de quão bem sucedido e quão forte o personagem será. Então, a gente sabe que em combate, mesmo nos níveis mais altos de jogabilidade, o Ainz demonstrou isso muito claramente nas lutas dele, que o fato de que o Demiurgos ser um comandante de um exército terrivelmente inteligente pode muito bem tornar ele um dos caras mais fortes, um dos habitantes mais fortes de Nazarick, que até transforma ele num cara muito capaz, capacitado de enfrentar inimigos muito mais fortes do que ele, usando uma poderosa combinação da sua inteligência e do seu exército de demônios. Mas agora, começando a falar de Nazarick, nosso último tópico aqui vai ser o domínio do Demiurgos. Ele é um guardião do 7º andar e é um lugar que possui uma aparência de inferno de fogo, cara. Que curiosamente, antes de Nazarick ser dominada pela guilda, ela era o lar de um feroz dragão de fogo. Mas, depois de matá-lo, Hubert criou uma casa para Demiurgos, conhecida como Templo em Chamas. Parece um templo grego antigo em ruínas, né, cheio de monumentos destruídos, dedicado a vários deuses. Quase como se algum demônio já tivesse entrado lá, saqueado o templo e profanaram os monumentos. Embora seja uma ruína, em certo sentido é apropriado para um líder do exército de seres de demônios, né, cara? Pelo menos o Demiurgo vê o templo como uma poesia, né, como um sinal de amor, sacou? Você entendeu o que eu tô querendo dizer. Os únicos outros locais conhecidos também desse 7º andar é o Rio de Lava, que é habitado por uma criatura muito poderosa de nível 90, conhecida como Guren, que reside lá. Demiurgos também foi encarregado do Asurbani-Pal, a biblioteca do 10º andar de Nazarick, afinal era o que tinha a maior parte dos itens com aparência de livros e pergaminhos que ele utiliza. É claro que ele precisava coordenar com os habitantes a biblioteca por causa dos pergaminhos e experimentos que ele tinha que fazer das manufaturas, mas o resto das funções ele deixava para os seus próprios lacaios. Então, resumindo tudo aí, cara, nós temos um gênio do mal, um comandante do exército de demônios, que no quesito de estatística nós não sabemos exatamente a sua força, mas sabemos que o nível de QI dele é fora das escalas comuns.
Então, se ele tiver tempo suficiente para planejar todo um plano e analisar o seu inimigo, provavelmente ele poderia vencer a maioria das pessoas em uma luta. Bom, galera, mais uma vez nós vimos aí que o nosso querido DM tem um potencial gigantesco, uma força absurda, descomunal, cara. E eu aposto que você não sabia disso tudo aqui, hein? Então capricha nesse like aí, monstro pra gente, cara. E comenta aí embaixo também, quero ver mais sugestões de vídeos diferentes pra gente fazer aqui. Com certeza eu vou ler as sugestões de vocês e vou trazer mais vídeo aqui pro canal. E agora, claro, não esquece jamais, cara, você não pode sair daqui sem se inscrever no canal e ativar esse sininho. Você precisa disso para ficar ligado e não perder os próximos vídeos, porque vai ter muita coisa maneira que eu vou trazer aqui para vocês de Overlord. A gente tá sempre trazendo muito conteúdo maneiro, principalmente de Overlord e de outros animes também, é claro. Tamo junto sempre, galera, um grande abraço para vocês, muito obrigado por mais um vídeo, até a próxima, fui!